A gente teve mudanças na regulação de previdência privada esse ano, né? No início do ano, o governo publicou aí um novo marco regulatório para os planos de previdência e muito focado até naquela questão de contratação de rendas, né? Essa parte mais securitária aí da previdência. Eu queria que você passasse um pouquinho por quais foram as mudanças, né, que essa nova regulação trouxe e de que forma ela pode beneficiar, ser vantajosa para os titulares dos planos de previdência. Tá bom, vamos lá. Eu acho que, mais uma vez, eu vou enaltecer o regulador aqui. Não é puxação de saco, é porque eu acho que o trabalho vem sendo feito de maneira estratégica, visando a evolução do produto. Hoje a Previdência, ela é responsável por quase 2% do PIB, porque efetivamente tem um valor grande dentro desses produtos. A gente, só para ter ideia, em previdências abertas das seguradoras, a gente tem 1,5 trilhões de reais. Então, é efetivamente um patrimônio que deve ser observado pelo Brasil, né? A gente falou da previdência, mas também é válido dizer que hoje 6% da população brasileira tem planos de previdência. Então, é um produto que é comumente conhecido. E até pelo próprio nome, né? Previdência privada, previdência social, elas andam muito em conjunto. Ela é também muito fácil de ser comercializada pelo propósito. As mudanças que foram feitas esse ano foram mudanças que o mercado esperava. Mudanças que a gente gostaria que fossem até implementadas antes, mas eram mudanças de bastante impacto, principalmente nos mercados de renda, tá? Qual que é o nosso objetivo enquanto mercado e qual foi o objetivo do regulador ao fazer isso? Dar mais flexibilidade e eficiência para o produto. A gente hoje, por exemplo, tem um modelo de contratação de produto, um modelo de relacionamento com o participante que não interage só com um plano de previdência, que pode interagir com outros seguros, que pode interagir com outros ativos financeiros. Então, a premissa e a proposta dessas mudanças foram aproximar o produto previdência de outros serviços financeiros que são efetivamente fornecidos no Brasil. O marco regulatório do PGBL e do VGBL trouxe algumas vantagens que a gente queria, que eram muito importantes, como algumas flexibilizações no processo de resgate, para que os gestores possam ter produtos ainda mais eficientes e orientados ao longo prazo. Até porque, vamos ser muito sinceros, eu monto um produto para... A gente falou aqui sobre ter a previdência para mais de 10 anos. E na hora que eu vou fazer o resgate, eu tenho que fazer um resgate em 10 dias úteis. Vocês concordam que o próprio gestor que está gerindo aquele plano de previdência, ele sabe que a liquidez imediata pode acabar não sendo uma escolha do participante, ele pode ter tido uma liquidez por falecimento. Então, proteger o grupo de participantes através de premissas de resgate um pouco mais eficientes também ajuda. Então, essa foi uma das coisas que efetivamente mudou. Outra coisa que acabou sendo transformacional no mercado de renda, eu acho que o próprio mercado ele se autorregula em alguns cenários, né? A gente tem quase 6% da população comprando planos de previdência e eu tenho 0,1% da população que está aposentada em renda nas previdências privadas. Eu acho que isso fala efetivamente sobre o produto renda. Ele foi um produto que ao longo dos anos não foi desenvolvido. Ele foi um produto que ao longo dos anos penalizava os participantes. Eu gosto de dizer que a renda mensal vitalícia ela é muito legal. Eu vou ter uma renda para todo sempre, enquanto eu estiver vivo. Mas também é uma aposta. Ela tá ativa enquanto você tá vivo. No momento em que você falece, ela cessa. Você vai apostar contra ou a favor dela? Então eu vou voltar no meu exemplo anterior, né? Eu juntei 2 milhões de reais. Caraca, eu tô muito feliz. Eu juntei ao longo de 30 anos todo o montante que eu poderia para minha aposentadoria. Vou comprar uma renda agora de 3 mil reais. E eu faleço por um infortúnio em 4 anos após a minha contratação de renda. Acabou. Acabou os 2 milhões. Acabou os 2 milhões. Eu não vou deixar renda para mais ninguém. Será que essa aposta é o caminho ideal depois de 30 anos de acumulação de um plano, de um produto que você deu tanto valor pro momento em que você chegou? Então esse cuidado, eu acho que agora ele foi visto pelo regulador. E as mudanças que acabaram vindo são mudanças que transformam o produto numa maneira mais propositiva. Ele vai ter a mesma dinâmica, mas agora ele vai fazer a seguradora jogar junto com o participante. Então eu vou ter características de renda dentro de uma curva de juros. Eu vou entregar resultado financeiro para o cliente. Eu não vou falar assim, ó, hoje você compra 3 mil e amanhã você continua tendo 3 mil atualizado pelo IPCA. Não, eu vou ter, por exemplo, um fator atrelado
ao meu produto que vai me fazer crescer em patrimônio pelo valor que eu obtive no passado. Então, tem um mundo novo de renda que pode ser desenvolvido. E essa flexibilidade, ela pode, por exemplo, fazer com que uma seguradora pegue naquele ano e fale assim, olha só, a NTNB está pagando 6%. Aí eu vou comprar o seu patrimônio NTNB e eu vou te pagar o IPCA, os 6% ficam comigo. Não tá legal. E agora, com a nova regulamentação, eu posso pegar e fazer assim, ó, eu vou te pagar 4% de juros. E eu tô travado em 6%. Tá tudo bem. Pô, é uma conta muito mais justa. Você tem uma renda, mas você tem uma renda em contínua evolução, em contínua rentabilização. Não é uma rentabilização como um saldo que você tinha antes, mas ao mesmo tempo você fez uma troca. Você trocou aquele saldo por aquela determinada renda. Então eu acho que essa evolução faz com que haja mais negociação. Antes era, que a renda é tal. Agora eu tenho essas rendas disponíveis neste momento. Modalidades diferentes, né, Exato. do produto renda. Exato. E aí, eu acho que isso facilita a própria dinâmica do produto. Hoje, o cliente que talvez esteja resgatando periodicamente vai preferir talvez converter em renda. Ele pode estar cansado de ter que fazer aquele processo de resgate. Ou ele pode achar que ele está suficiente com o resto do patrimônio que ele adquiriu além da Previdência. E usar a Previdência como uma renda mensal efetiva. E eu acho que isso tem um propósito. Tem um propósito de, por exemplo, não impactar tanto o futuro do Brasil em relação ao INSS. Como um exemplo prático da Previdência Social. A Previdência Privada é um caminho oportuno para melhorar essa relação do brasileiro no momento da aposentadoria. Hoje o que a gente mais sabe e percebe é o valor que você se aposenta pela Previdência Pública não é suficiente para manutenção da vida que você tinha enquanto trabalhador. Independente de que nível salarial você tenha, porque tem um negócio chamado fator previdenciário, que vai impactar o teu processo de acúmulo. O fator previdenciário nasce para tentar reduzir um pouco do déficit da Previdência. E aí, vou até me permitir me alongar um pouco mais na resposta, que é o seguinte. Eu gosto muito de enaltecer o regulador porque ele está vendo o que de não legal acontece de um lado na Previdência Social e aplica novas normas e regras à Previdência Privada, fazendo com que haja mais flexibilidade para todos os envolvidos. Vou te dar um exemplo. A Previdência foi fundada lá em 1960. Legal. Lá naquela época, o que acontecia? Eu tinha 8 trabalhadores para um aposentado. Super funcionava. 8 pessoas contribuíam, um aposentado resgatava, a conta era superavitária. Hoje, eu tenho um problema invertido. Eu tenho 1,4 trabalhadores ativos para cada um aposentado. Daqui a mais ou menos 10 anos é 1 para 1. Se eu tenho uma pessoa aposentada ganhando 2 e uma pessoa em atividade ganhando 1, eu já tenho o meu primeiro problema. Então eu acho que isso é um subsídio que vai vir ao longo dos anos, mas vai vir se a população hoje economicamente ativa vir na Previdência a sua vantagem de aposentadoria futura e usá-la. A gente chama de Previdência Privada, mas o nome original da Previdência era Previdência Complementar. Por quê? Ela era uma complementação da Previdência Social. Eu acho que esse caminho em conjunto é o futuro que a gente espera, inclusive para o que a gente quer que seja a vida dos nossos filhos ou das próximas gerações que vão vir. Uma geração mais parruda, tanto de educação financeira quanto de propósito. E eu acho que quando a gente olha para a geração que está hoje aposentada, é uma geração que olhou e falou assim, o governo vai prover a minha aposentadoria, eu não preciso me preocupar com isso. Isso pra gente é um problema também hoje. Então, esse quesito de educação, acho que ele vai ser transformacional. Eu me perdi ao longo da minha conversa, mas voltando para o tema que a gente estava falando aqui, e eu acho que é bastante oportuno, uma das mudanças que a regulamentação trouxe é a possibilidade de você, dentro da previdência corporativa, que é uma coisa que se fala muito pouco, existe sim previdência privada que pode ser subsidiada por empresas que querem fazer com que seus colaboradores tenham uma aposentadoria melhor no futuro. Você tem hoje flexibilidade no processo de adesão. Você não precisa mais preencher tantos papéis quanto eram feitos antes. Hoje você tem até a adesão automática de algumas empresas por conta da normativa. Isso facilita ainda mais a evolução e disseminação do conceito da previdência para todos. Não só para o indivíduo, mas para um empresário que quer prover para aqueles seus colaboradores benefícios além de um plano de saúde,
ou até mesmo de um vale alimentação, vale transporte, como são os produtos padronizados nesse mercado. Então, essa regulamentação ela vem muito nesse cenário. Tem diversos outros pontos técnicos que não vou acabar entrando, mas que o conceito total está em eficiência, flexibilização e digitalização do processo como um todo. Até porque, até 2015, que foi um dos nossos primeiros marcos regulatórios, a gente ainda usava papel para fazer contratação de plano de previdência. E vou falar para vocês em 3 vias. Uma do cliente, uma do corretor de seguros e uma da seguradora. Hoje a gente entra num aplicativo, contrata e o papel é enviado em PDF por e-mail. Acabou. Então, a regulamentação ela também veio para cobrir algumas dessas percepções que acabavam ficando na redação um pouco desconexas com o que acontece na atualidade. Mas, de novo, acho super importante e acho que é mais uma indicação positiva de que o regulador quer que o produto se transforme, cresça e seja ainda mais representativo no Brasil. Legal. Falei muito, né? Desculpa. Mas eu acho que tem muita coisa para se falar sobre esse assunto que não é tão simples assim, né? Eu acho que de todas as aplicações financeiras é a mais complicadinha aí que a gente tem que destrinchar mais.